Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 22 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Jacó e Esaú. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis, no capítulo 25, versos 21 a 34. Eu quero ler aqui utilizando a nova versão transformadora da Bíblia, uma linguagem mais contemporânea da própria Bíblia. O texto diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou ao Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu de fato que eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso chamaram-no Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar do seu irmão, por isso o chamaram de Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso e vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco daquele ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem esses meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que os seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez o juramento. Desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Esse texto vai trabalhar com a gente o momento da chegada desses dois filhos no lar de Isaac e Rebeca. Estamos aqui falando especificamente de dois irmãos gêmeos, mas que eram completamente diferentes um do outro. Já durante o processo da concepção, enquanto os dois estavam sendo gerados no ventre de Rebeca, Rebeca percebeu que alguma coisa estava complicada, que alguma coisa estava diferente naquela mesma gestação. O fato é que ela correu para Deus e clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E Deus revelou a ela um pouco do futuro e mencionou que duas nações estavam no seu ventre, que aqueles seus filhos se tornariam líderes de clãs, líderes de nações, e que o mais novo seria superior ao mais velho, que o mais velho serviria ao mais novo. Quando os meninos nasceram, parece que pela própria descrição que é feita deles, parece que a previsão feita pelo Senhor Deus não se cumpriria. Veja, o mais velho era completamente diferente do mais novo. Esaú é descrito como um perito caçador, um homem do campo, e Jacó, por outro lado, é visto como alguém tranquilo, assentado à tenda e meditando. Existe até aqui uma palavra hebraica para trazer aqui a descrição do Jacó, que é o mais novo, que foi descrito como aquele que seria maior do que o mais velho. Ele é traduzido como pacato. A palavra hebraica é a palavra tam, que na verdade é traduzida em pelo menos outros dois momentos dentro das escrituras sagradas, relacionada a dois indivíduos que são referência dentro da história bíblica. O primeiro deles é o próprio Jó. Em Jó, no capítulo 8, verso 20, o texto diz: eis que Deus não rejeita o íntegro e nem toma pela mão os malfeitores. Jó é descrito como íntegro ou justo. Essa palavra é a palavra tam. É também usada para descrever Noé, lá em Gênesis no capítulo 6, verso 9, que diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Veja que a mesma palavra vai aparecer em relação a Noé, descrevendo aqui justiça ou integridade. Você repara que Jacó não apenas
ficava em casa, ficava mais na tenda. O texto diz que a ideia do texto é de que ele meditava, de que ele orava, de que ele buscava a Deus. Lembre-se que na descrição que é feita tanto de Abraão como também de Jacó, ou aliás, de Isaac, é uma descrição feita de homens de oração, homens que buscavam a Deus o Senhor, que gastavam tempo em comunhão com Deus. Essa é a perspectiva da descrição que é feita do Jacó. Jacó meditava no sentido de que ele orava, que ele buscava a Deus, enquanto Esaú era inquieto. Esaú não considerava que o ficar na presença de Deus, que gastar tempo com Deus, com as suas coisas, fosse alguma coisa importante. É claro que essa diferença entre os dois acabou se tornando muito mais evidente algum tempo mais tarde. No capítulo 28, versos 1, no capítulo 27 e no capítulo 28, versos 1 a 5, nós descobrimos que quando o Jacó, por exemplo, está em casa, ele prepara uma refeição para si, um guisado vermelho feito à base de lentilhas. Ele está pronto para poder fazer a sua refeição, uma refeição simples, quando o seu irmão está chegando de uma caçada que não havia sido uma caçada bem sucedida, e ele vai dizer, ou ele vai mencionar que ele tem fome, e vai pedir ao seu irmão que dê a ele um prato de lentilhas. Quando você vai olhar para aqui para o texto, você vai perceber nitidamente que o Esaú, ele valorizava muito o alimento físico, enquanto o Jacó se deleitava nas coisas espirituais. Não é que ele não gostasse também do alimento físico, até porque ele estava produzindo um alimento físico. O que o texto está dizendo é que para o Isaac, assim como para Abraão, as coisas espirituais, o fazer a vontade de Deus era a coisa mais importante. E isso se evidencia na vida de Jacó. Mas ao mesmo tempo, aquilo que são as suas fraquezas de caráter também são descritas aqui. Porque apesar dele querer a coisa certa, ele vai buscar a coisa certa, mas pela motivação errada. E o texto vai mencionar que ele vai enganar, ele vai procurar comprar o direito do próprio irmão, de filho mais velho. Ele não está tão preocupado com o direito da primogenitura, no sentido de que o filho mais velho tinha ou teria o domínio de todos os bens materiais da família. Não era isso que ele buscava. Ele queria a bênção espiritual que estava associada à bênção material. A bênção espiritual mencionava que o filho mais velho seria o responsável espiritual pela família. Ela não é, inclusive, descrevendo essa mesma ideia, no livro Patriarcas e Profetas, na página 143, ela fala sobre isso. Ela diz: as promessas feitas a Abraão e confirmadas ao seu filho eram consideradas por Isaac e Rebeca o grande objetivo dos seus desejos e esperanças. Esaú e Jacó estavam familiarizados com essas promessas. Foram ensinados a considerar a primogenitura algo de grande importância, pois incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas também a liderança espiritual. Aquele que a receberia deveria ser o sacerdote da família, e na linhagem da sua posteridade viria o Redentor do mundo. Você percebe aqui que os dois cresceram sabendo dessa importância. Esaú desprezou essa mesma ideia. Jacó, em contraste com seu irmão, ele vai amar ou vai almejar essa mesma promessa, principalmente a primogenitura, no aspecto de que ele seria o responsável espiritual pela família. Ele levaria a família para o caminho do próprio Deus. O problema é que ele acabou utilizando de artifício, de engano, para poder conseguir alguma coisa boa. Os resultados não foram bons, mas a Bíblia vai mencionar que, apesar dos resultados que fizeram uma família já disfuncional se tornar mais disfuncional ainda, mas que ainda assim a graça de Deus esteve guiando a vida do Jacó durante toda a sua vida. Se nós formos muito honestos conosco mesmos, entenderemos que a nossa vida, a semelhança da vida do Jacó, se não for totalmente embasada na graça de Deus, ela não conseguirá alcançar os objetivos que Deus tem para nós. É por isso que hoje eu gostaria de orar pedindo a Deus para que a graça maravilhosa dele pudesse nos guiar. O que é que fez a diferença entre o Jacó e o Esaú? Jacó almejava Deus, o Senhor, apesar de fazer coisas erradas. Deus teve paciência com ele, guiando, orientando para que a vontade de Deus fosse uma realidade. A mesma coisa ele pode fazer por você e por mim, desde que coloquemos o reino de Deus e a sua justiça como prioridade na nossa vida.
Você gostaria de fazer isso agora? Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e tem planos maravilhosos para todos nós. Ajuda-nos a podermos vivê-los, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?